Na verdade, o envelhecimento, como todos nós sabemos, ele cursa com perda dos órgãos dos sentidos. O que seria isso? A gente, quando vai envelhecendo, vai enxergando menos, vai escutando menos, vai sentindo menos cheiro, vai sentindo menos sabor, vai perdendo mais o tato. Então, à medida que a gente envelhece, naturalmente a gente tende a perder os órgãos, a eficácia dos órgãos dos sentidos. Por N motivos, mas fundamentalmente a gente perde mais com o envelhecimento. É tanto que as pessoas cada vez mais fazem cirurgias de catarata, cirurgias para glaucoma, tomam remédio para glaucoma, usam mais aparelhos auditivos, as pessoas vão perdendo os órgãos do sentido. A perda da audição, ela acontece com uma frequência um pouco menor do que a da visão, mas ela acontece com uma incidência, não uma incidência, mas ela acontece de maneira a prejudicar tão quanto a visão. Às vezes as pessoas podem até subestimar, mas quem não escuta, quem tem um déficit auditivo, ele tem dificuldade de se comunicar. Ele começa a não ter paciência para conversar com as pessoas, porque não escuta, e as pessoas que estão com ele não têm paciência de conversar com ele. Qual é a consequência disso? Ele vai se isolando, vai ficando com menos comunicação, e a gente sabe que a socialização, você se comunicar, conversar, faz parte de uma boa qualidade de vida, principalmente na velhice. A gente tende a ter mais carência de conversar, carência afetiva. Então, não escutar é um prejuízo muito grande, tão quanto os outros órgãos do sentido. Inclusive, essa sua pergunta serve até para desmistificar algumas coisas. A primeira é o que acontece com tudo na velhice. Não, isso é da idade. Tá escutando menos, mas é da idade. Não, não é. Primeira causa de perda de audição. Eu falei muito que o envelhecimento cursa com perda da audição. Mas a primeira causa é rolhão de cerume. Você olhar o ouvido do idoso e ver que lá tem um rolhão, tem uma rolha de cera impactada, e você tirar aquilo. É mais comum impactar a cera, produzir essa cera mais ressecada no indivíduo idoso. Então, um dos mitos é quebrar que nem toda perda de audição é do envelhecimento. Outro mito. Então, custa nada examinar, passar um remédio, o paciente voltar a escutar normal. Outro mito. Não, eu estou perdendo a audição, e isso, como é um processo do envelhecimento, não tem cura. A gente sabe muito bem que os aparelhos auditivos hoje funcionam de maneira muito boa. Outro mito que existe com os aparelhos auditivos é que antigamente as pessoas tinham dificuldade de se adaptar ao aparelho. Não, quando eu boto esse aparelho, eu não consigo, piora a minha audição, e às vezes as pessoas deixavam de fazer o tratamento por causa disso. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que é muito difícil o idoso não se adaptar ao aparelho. Então, eu sempre insisto, volte ao otorrino, vê se ele não consegue ajustar, porque perder a audição é uma coisa muito debilitante para o paciente idoso, e eu reforço bastante que existe como tratar. Muito bem, doutor, a gente vai voltar a falar sobre a questão mais da perda da audição, porque a gente tem um ouvinte na ponta da linha, no telefone conosco, que quer fazer uma pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Fátima, de São Fernando. Oi, dona Fátima, pode fazer sua pergunta ao doutor. Filha de seu Honoro. Certo. Por que ele tem Alzheimer e ele é seu paciente? E ultimamente, ele nunca mais tomou um medicamento. Aí a gente fala bem baixinho, dá o medicamento. Aí ele diz, eu não quero mais o medicamento, eu já escutei. Eu não quero. Ele tem problema nas oitas, sabe? E ultimamente ele está dando para escutar muito. Aí eu quero saber, por que é? O que está acontecendo? Mandar um abraço para o senhor Honório, faz tempo que a gente não vê. Mandar um abraço para a dona Fátima, todo mundo. Oi. Oi, ei, me diz uma coisa, doutor Belício. O que eu faço para levar ele para o senhor? Porque ele não quer ir qualidade nenhuma. Continua forte, firme, mas ele não vai. E o negócio dele é rede. O que eu faço para levar? Porque a gente está tentando, querendo levar ele para o senhor. O que eu faço? Me dê uma dica, pelo amor de Deus. Tá certo. O que eu faço? A gente vai
Isso serve para muitas pessoas que não conseguem levar o ente querido para se consultar, principalmente o paciente que é idoso e tem Alzheimer. O paciente que tem Alzheimer, ele não tem mais capacidade de discernimento, ele não tem mais capacidade de decidir sobre si, autogerir a vida. Inclusive, a gente terceiriza o cuidado dele, até legalmente, para a função civil, para a atividade da vida civil, para outras pessoas. Eles são dependentes de outras pessoas. Então, ele não tem mais capacidade, juízo, crítica de decidir se vai para uma consulta ou não. A gente também vê o outro lado, a gente está sempre orientando aqui que não confronta o idoso que tem Alzheimer, se ele não quiser, respeita a vontade dele. Mas aí o familiar, o cuidador, tem que pesar o benefício e o risco, né? Se você perceber que levar aquele paciente para uma determinada situação, você forçar ele para uma determinada situação, isso vai piorar a vida dele de maneira a suplantar, de maneira a ser mais importante do que uma consulta, uma reavaliação com o médico dele, tudo bem. Agora, essa consulta, não tem como a gente acompanhar um paciente com Alzheimer, às vezes perto de 90 anos, reavaliando ele com muito tempo. Tem que ver ele de 6 em 6 meses, de ano em ano, para a gente ajustar a alguma coisa. Então, às vezes a gente é forçado, então essa orientação serve para a maioria das famílias. A família tem que encontrar alguma forma de colocar ele dentro de um carro e trazer para o médico examinar. Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando ele adoece de verdade que precisa, não que ele não seja doente, mas quando adoece com uma urgência que precisa levar para o hospital, aí consegue colocar e às vezes não dá mais para recuperar. Então tem que fazer uma forcinha, ver se coloca dentro do carro. Berg deu a ideia aqui de amarrar e colocando, mas não dá certo, amarrar. Contenção idoso, a gente faz a contenção química, com remédio, nunca física. Então, ver alguma forma de trazer, porque é aquela questão, o benefício e o risco. Então, você tem que pesar. Então, se ele vai se beneficiar com a consulta, vale a pena, às vezes, a gente até tirar ele da rotina. Quanto à questão dele não escutar, teria que examinar, botar um otoscópio, ver se não tem um rolhão de cerume, ver se não tem, fazer uma audiometria, ver se vale a pena colocar um aparelho, se realmente ele está sem escutar. O paciente que tem Alzheimer, às vezes ele escuta bem, mas ele não compreende bem, ele tem uma dificuldade, ele tem uma das perdas dele é na comunicação, na linguagem. Então ele não compreende, ele não raciocina o que a pessoa diz. Não é o caso de ser Honório, talvez seja uma perda neurosensorial mesmo do envelhecimento, que talvez precise usar um aparelho. Mas o paciente com Alzheimer tem que ter todo esse cuidado, esse pensamento, a família tem que estar a par da situação, conhecer bem a doença, estar ali sempre se informando, escutando nosso programa, ouvindo nosso programa, procurando informações na internet, procurando-se em outros lugares por aí, se forma muito curso de cuidador de pacientes que têm doença de Alzheimer. Sendo mais objetivo a pergunta de Dona Fátima, seria a gente reavaliar e ver a necessidade, explicar o porquê que ele não está ouvindo, talvez eu esteja sendo negligente, imprudente, de dizer que tal, seja por um rolhão de cera sem eu ver, seja por uma perda neurosensorial sem eu ver, seja pelo Alzheimer que ele não está compreendendo, talvez eu esteja sendo imprudente. Existem várias causas que podem facilitar ele não escutar. Essa questão do rolhão de cerume, do que o senhor falou, ele se acumula ali, é claro, pela falta de higiene, é isso? E como é que a pessoa idosa que já não tem a agilidade de uma pessoa mais jovem pode fazer essa limpeza? Ou quem cuida dela, como é que faz essa limpeza do ouvido, né, da pessoa idosa? Que cuidado se precisa ter? Excelente pergunta. Sim. Por incrível que pareça, na maioria das vezes não é por falta de higiene. O idoso ele tem uma dificuldade, ele produz mais a cera no ouvido, a cera dele tem uma densidade um pouco diferente, ele tem uma dificuldade maior de eliminar essa cera. É tanto que é um rolhão impactado lá no final do ouvido, não tem cotonete que chegue lá, entendeu? A gente conhece muitas pessoas que cuidam muito bem dos seus idosos e isso acontece. Mas, respondendo a sua pergunta sobre higienizar, evitar de
ser mais incisivo, mais profundo. Assim, não pode colocar o cotonete muito profundo, muito não. profundo. Tem que limpar externamente. E não precisa ser todo dia, não. É como um adulto jovem. Essa cera, eu já ouvi alguém dizendo, se eu disse sempre se é verdade ou se é mentira, ela, na verdade, existe porque ela traz um benefício ali para o ouvido? Ela tem algum benefício ali para o ouvido? Tem a função... Tem a função dela? Tem a função de proteger ali a membrana timpânica, ela tem a função de, por exemplo, a cera, ela é um óleo. Então, óleo e água não se misturam. Então, ela tem a função de impermeabilizar a membrana timpânica. Ela tem a função fisiológica, por isso que ela é produzida. Só que quando ela é produzida na terceira idade, ela é produzida numa densidade, ela não é mais aquela cerazinha que consegue a gente limpar com cotonete. Ela é mais uma cera ressecada e ela impacta lá. E o idoso tem dificuldade também de colocar o excesso para fora. Muito bem, tem um ouvinte com a gente no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Dalvinha. Quem? Dalvinha. Pronto, Dalvinha. Você tem quantos anos e fala de onde? Eu tenho 51 anos, falo do bairro Alfredo Gugel. Pronto, pode fazer sua pergunta, do Alfredo Gugel. Eu gostaria de saber se o senhor está vivo, porque é que eu não fico boa da minha audição. Eu tive uma dor de dente muito grande. Aí, dessa dor de dente, passou pro ouvido. O ouvido ficou namorando. Eu já fui para otorrino, eu já usei remédio que me ensinaram, eu já gastei mais de R$1.000 com esse ouvido e não fico boa. Gostaria de saber por que foi. Joia. Obrigado pela pergunta, Dalvinha. Às vezes, infecção no ouvido, Sidney, ela faz com que a gente rompa a membrana timpânica. A gente tem uma membrana no ouvido, essa membrana, ela absorve, ela recebe os sinais sonoros e transmite através de um aparelho bem complexo para o nosso cérebro entender aqueles sons agudos, sons graves, enfim. Então, se você não tiver a membrana timpânica, você não consegue ouvir com a mesma qualidade, porque tem outro ouvido também. Então, o que pode ter acontecido, não tenho como dizer, ela falou que foi, o ouvido dela estourou, né? Teve uma infecção, provavelmente, e ela rompeu a membrana timpânica. E nesses casos a gente pode reconstruir a membrana timpânica, no caso o otorrino é o especialista para isso. Tem alguns casos que faz a reconstrução da membrana, tem outros casos que é tratamento conservador, a pessoa fica com um déficit auditivo. Essa reconstrução é cirurgia? Fica com déficit por um período e depois regenera, principalmente criança, mas quem pode melhor responder seria esse colega que tratou dela, se ainda tem alguma recuperação. A gente falou de perda auditiva. No paciente idoso, falamos as principais causas. No adulto jovem, ou nas pessoas com menos idade, as crianças, são outras causas. A pessoa perde a audição, às vezes no unilateral ou bilateral, por diversas outras causas, inclusive infecção. Quem nunca gripou e ficou com o ouvido com a audição diminuída, com o ouvido tampado, como a gente diz, porque a gente produz uma secreção na árvore respiratória, essa secreção vai para o conduto auditivo, a boca se comunica com o ouvido, e entope, incha ali, enfim. Mas no idoso, a maioria das vezes a gente consegue recuperar quando tem integridade da membrana timpânica, quando tem condições de recuperar com o aparelho, a gente recupera. Se for só uma lavagem, acontece também, das vezes, a gente identificar o rolhão de cerume, dissolver aquela cera, a gente usa um remédio e depois a gente manda lavar, e mesmo assim o paciente ainda fica com algum grau de, nem sempre, só uma causa explica a perda auditiva. Ele tem tanta cera como ele tem uma perda neurosensorial da velhice. Tem outras causas, pode ter tido uma infecção por fungo, infecção por bactéria, pode não ter a membrana íntegra, mas de maneira geral, o idoso perde a audição por causa do processo de envelhecimento, que ele perde todos os órgãos de sentido, ele perde função, eficácia na audição, na visão, no paladar, enfim. E essa causa do rolhão de cerume, que é sempre bom o acompanhante tá
está observando se não está impactando cera. Eu sei que o aparelho para a gente poder examinar é o otoscópio. É um aparelho que a gente tem no consultório, mas... Em todo caso, tem que investigar. Qualquer situação no ouvido tem que ir para o médico para investigar. Tem que tratar, investigar e tratar. Investigar e Se tratar. a gente não trata sem saber o que é, a gente vai errar o tratamento. É aquela história. Se você quer percorrer o caminho, mas não sabe para onde vai, você não sabe por onde ir. Então, para a gente poder chegar num determinado local, você tem que saber o caminho. Para você saber o caminho, você tem que investigar e ver que aquele caminho é o certo. Só chegar, só sair andando não adianta, sair tratando tudo não adianta. Doutor, o ouvinte ligou aí fazendo uma pergunta, querendo saber, ela disse que tem um zumbido em um dos ouvidos, às vezes nos dois, às vezes só em um. O que é esse zumbido? Eu já vi muita gente relatando que tem isso também. Dependendo da idade, né? No idoso, o zumbido, que é aquela cigarra no ouvido, ou então aquele zunido mesmo, aquele tinido, zum no ouvido, é uma condição que pode ser causada por algumas doenças, mas pode ser idiopática, sem causa aparente. O paciente tem predisposição até aquilo. É mais comum no idoso, né, o zumbido, e ele tem origem vascular, pode ser algum problema na circulação do ouvido, tem origem nervosa, pode ser algum problema na inervação do ouvido, e tem origem secundária. Outras causas podem causar um zumbido, por exemplo, uma otite, uma infecção no ouvido, você pode ter um zumbido transitório. Agora, aquele zumbido crônico, aquele chiado no ouvido, aquela zoada no ouvido, aquele negócio que os idosos referem, tem uma coisa martelando no meu ouvido, é uma das coisas mais difíceis da gente tratar. A gente tem algumas medicações, mas a eficácia dessas medicações a gente se frustra, às vezes, no tratamento. A gente faz medicamento e o paciente não melhora. Mas é uma condição que incomoda, que a gente tem que identificar se é vascular, se é nervoso, identificar se não tem alguma outra coisa associada. Outro dia eu falei aqui de tontura. E uma das causas de tontura é a doença de Menier. E a tríade dessa doença é perda auditiva, tontura e zumbido, né? Então a pessoa tem uma tontura com uma duração média de horas, mais ou menos. Ela tem uma sensação de plenitude auricular, ela escuta aquela voz mais distante e tem o zumbido, né? Então, essa doença, por exemplo, é tratada com um diurético. Essa doença, por exemplo, é tratada com isso. Mas pode ser um zumbido causado por medicamento. Idoso toma muito remédio, zumbido pode ser causado por algum medicamento. Pode ser causado de maneira idiopática. Pode ser causado porque a circulação dele ali no ouvido não está bem. Pode ser causado, paciente que tem enxaqueca, ele tem um tipo de enxaqueca que cursa com zumbido. Então, em virtude da enxaqueca. É uma condição que não é uma doença assim, olha, como uma febre, você passa um remédio para a febre, ela baixa. A gente muitas vezes trata 2, 3, 4 tipos de remédio para poder acertar e tratar aquele zumbido, e que é mais prevalente, muito mais prevalente no indivíduo idoso. No indivíduo idoso. Então, o zumbido é uma entidade complexa de tratar, que tem várias causas e que, na maioria das vezes, a gente precisa ganhar a confiança do paciente, que 1, 2 ou 3 tentativas a gente pode não conseguir êxito. Doutor, sair aqui um pouquinho desse tema do ouvido. Minha sogra lá nas Populares pediu para lhe perguntar, dona Terezinha, que está com a boca seca de forma muito constante, à noite, quando está dormindo, durante o dia, essa secura na boca, ela queria saber se tem uma causa e qual, se o senhor podia dizer. Tem que investigar ou dá para dizer isso? Eu tô meio que entendendo esse tem que investigar como uma ironia, que tudo eu digo que tem que investigar, né? Mas tem que investigar. Não, mas é porque tem mesmo. Mas, assim, a gente, na maioria das vezes, a boca seca, na medicina a gente chama de xerostomia. Quem é que produz saliva? As glândulas salivares. Se a pessoa tem algum problema nas glândulas salivares, que são glândulas que ficam aqui por baixo da mandíbula, aqui por trás, desde problemas simples, benignos, como, por exemplo, um remédio que atrapalha a produção de saliva nas glândulas salivares, pode fazer com que tenha a boca seca, não produza saliva, até um tumor de glândula salivar pode fazer com que o paciente produza
pouca saliva ou produzam saliva em excesso, que tem o contrário também. Tem gente que tem a hipersalivação. Então, sua sogra, não sei se ela já é da terceira idade, mas os pacientes na terceira idade tomam muitos remédios que interferem na produção de saliva. Diurético, remédio utilizado para coração, para hipertensão, é um remédio que tira a quantidade de líquido, a saliva, a grande maioria do conteúdo da saliva é água. Se você toma um diurético, você diminui a quantidade de água, você tende a produzir menos saliva. Idoso toma muito diurético, tem uma tendência a tomar medicamentos que causam a xerostomia, a boca seca, por outro fator, não só porque diminui a água. Um exemplo comum, os antidiabéticos orais, a metformina, causa boca seca. Idoso tem uma tendência a ter menos água no organismo, tem uma tendência a ter menos sede. O fato dele tomar pouca água pode causar boca seca. Então, a boca seca pode ser por medicamento, pode ser por algum problema na glândula salivar, uma doença na glândula salivar, pode ser por algum problema no estômago, uma doença do refluxo, ela pode causar boca seca. O paciente tem refluxo e ele tem a boca seca. Então, boca seca é uma condição, Sidney, muito comum também no indivíduo idoso. A gente tem que realmente orientar de maneira geral, hidratar, olhar os remédios que está tomando, se tem algum que interfere, se a gente não pode substituir aquele medicamento por outro que não faça aquele efeito de boca seca. E quando a gente precisa, vou dar um exemplo por exemplo, a gente utiliza medicamentos na terceira idade que não conseguem ser substituídos. No indivíduo, não, ele tem que tomar esse remédio, não tem outro que substitui, e esse remédio ele tem efeitos adversos, um dos efeitos é causar boca seca. Em última análise, a gente manda manipular ou compra a saliva artificial. Em spray, essa saliva artificial, você usa várias vezes ao dia na boca e vai molhando a boca. Eu vou ser sincero que às vezes quando o idoso que não toma água e tal, eu até acho bom ele ter a boca seca, porque ele bebe mais água, sabe? Então, mas tem condição que a boca seca interfere na nutrição dele, ele desnutre, o paciente idoso já não de comer tanto, então a boca seca interfere no apetite dele. Boca seca, a própria dentição, muitos têm prótese dentária mal ajustada ou com fungo mal higienizada, mas a boca seca é uma condição muito comum, aparece mesmo no idoso, a xerostomia, e tem várias causas, desde uma simples desidratação, baixa ingestão hídrica, até mesmo uma medicação, passando por uma medicação que pode causar isso, até um tumor de glândula salivar. Doutor, e a diabetes, ela pode provocar essa boca seca? Pode. Lembra que eu falei quais são os sintomas do diabetes? Sim. São as polidipsia, polifagia, são várias polis. A polidipsia é a ingestão, a sede em excesso. O paciente que tem diabetes, tem a glicemia muito alta, ele perde muita urina. Então ele resseca o corpo, porque o açúcar, a glicose alta, quando está em excesso, o rim elimina. O rim, quando elimina uma molécula de glicose, ele elimina 3 de água. Por isso que o diabetes, um dos sintomas é a poliúria. Ele urina demais. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem 2 causas para ter boca seca. 3, eu diria. A primeira, essa quantidade de água no corpo que está pouca, porque a diabetes dele faz com que ele tenha boca seca. A segunda, porque o diabetes degenera a inervação, a gente tem neuropatia diabética e a sensibilidade da boca pode ser degenerada. E a terceira, por causa do medicamento. Antidiabético oral pode causar boca seca. Um grande exemplo é a metformina. Muito bem, tem um ouvinte com a gente no telefone. Alô, boa tarde. Quem fala? Lourdinha. Quem? Lourdinha, Oi, Lourdinha, fala de onde? do bairro Paraíba. Pode ficar à vontade, faça a sua pergunta. Eu queria perguntar ao doutor se quem tem refluxo vira CA. Boa pergunta, excelente pergunta. Dona Lourdinha, obrigado pela pergunta. Doença do refluxo, ela pode causar câncer? Sim, pode. A doença do refluxo nada mais é do que o ácido que está no... Quando a gente come, a tendência é que a comida passe para o estômago, o esôfago, na verdade, ele feche a boca de cima do estômago para a comida não voltar. O conteúdo do estômago, ele é ácido. É a primeira barreira de defesa da gente. O pH é baixo e a gente tem a acidez ali
para proteger de micro-organismos que na alimentação possam vir. Então, o conteúdo do estômago é ácido. Se a gente não consegue fechar bem essa boca do estômago em cima, a gente tende a refluir o conteúdo do estômago, o ácido do estômago. Esse ácido, ao longo do tempo, ele pode lesar a pele de dentro do esôfago, a mucosa do esôfago. Vai agredindo, e em uma época, essa agressão modifica aquela pele de dentro, aquela mucosa, transformando no esôfago, que a gente chama esôfago de Barrett. É um tipo de lesão pré-neoplásica. É um tipo de lesão causada pela doença do refluxo, de tanto ser agredido ali, aquela pele dentro do estômago, que se transformou numa pele com capacidade de se transformar num câncer. Então, doença do refluxo, por mais simples que seja o tratamento, se não cuidar, pode virar esôfago de Barrett. O Barrett é uma lesão pré-neoplásica, levar a um câncer. Muito bem, tem um ouvinte perguntando aqui sobre essa questão do refluxo, doutor Sidney. Pergunta ao doutor Belísio se o refluxo atinge o ouvido e o que acontece quando isso ocorre. Não, assim, diretamente não atinge não. O refluxo ele pode causar asma, ele pode causar tosse crônica, ele pode causar os próprios sintomas de regurgitação, senta a comida voltando, de plenitude pós-prandial, que é aquela sensação de empachamento, a própria azia, que é pirose. Agora, a doença do refluxo diretamente dá um problema. Ela perguntou se. Na audição. Não foi dar zumbido, não. Diretamente, não. Pode ser de maneira indireta. O paciente tem doença do refluxo e esse refluxo eu não consigo fazer uma associação com a perda auditiva, não. Não consigo. Não existe assim uma linha de pensamento de que a doença do refluxo possa causar algum problema na audição. Então, e quando a pessoa come, por exemplo, vai comer um cuscuz, que é um alimento que é feito com milho, por causa do milho, né? Triturado e tal, essa coisa toda. Aí, quando você come o cuscuz, tem pessoas que dão um soluço. Quando o alimento passa no esôfago, você tem um soluço, chega um soluço. O que seria isso? E como tratar? O senhor já ouviu falar alguma coisa? É assim. O que é o soluço? O soluço é quando a gente não consegue, o bolo alimentar não consegue passar de maneira fisiológica, ou seja, de maneira normal até o estômago. A gente quando engole, quando ingere alguma coisa, a gente tem um movimento muscular, os músculos do esôfago, eles fazem o peristaltismo, tem umas ondas que encaminham o alimento, que direcionam o alimento para o estômago. Quando a gente não consegue, por exemplo, um alimento que você ingere numa quantidade acima do normal e sem mastigar de forma adequada, você pode ter soluço. Então, o soluço é uma desorganização, descompasso dessas ondas que levam o alimento para o estômago, é um sinal que o alimento não foi adequadamente mastigado, ou não está numa consistência adequada até chegar ao estômago. O cuscuz é um alimento que pode causar isso, porque ele tem uma capacidade de absorver a água muito grande, então ele incha, né? Você quando come ele se torna um volume maior. Então tem que comer devagar, mastigar bem e fracionar a alimentação, e colocando aos pouquinhos na boca, que é uma coisa que as pessoas, pela pressa do dia a dia, ou pela fome, quer chegar a engolir logo de uma vez. No idoso, às vezes, por problema na dentição, ele não consegue mastigar bem, ele quer engolir logo, ou mesmo por mau hábito alimentar, não mastiga bem, não faz uma ingestão adequada. No idoso, um problema fica mais acentuado. Pode ficar mais acentuado por causa disso. Idoso, inclusive, ele soluço, a gente pensa, logicamente, na consistência, na mastigação, mas a gente pensa em outras doenças também, quando o idoso está tendo soluço, quando ele está se engasgando com a comida, que a gente chama de disfagia, a gente pensa em algumas outras doenças, por exemplo, um divertículo de Zenck, que é uma espécie de uma bolsa. O esôfago é um tubo, então aquele tubo ele tem uma bolsa ali, então a comida se acumula ali, divertículo de Zenck. Ele pode fazer esses divertículos no esôfago e acumular comida, ele come e daqui a pouco essa comida reflui. Um tumor pode acontecer do paciente com esôfago
com algum problema no esôfago, com um tumor no esôfago, ele não passar a alimentação e ele ter soluço. A calásia é uma doença que é uma hipertonia. No final do esôfago, na transição do esôfago com o estômago, o paciente tem uma contração muito forte do músculo do esôfago. É o contrário do que acontece na doença do refluxo, é frouxo ali. Na calásia é uma hipertonia do esfíncter esofágico inferior. Então ele começa a ter dificuldade dessa comida passar, a comida vai se alimentando e o paciente pode fazer engasgo, tosse, acumular muita comida. Outra coisa que pode causar doença de Chagas. Doença de Chagas não é só o coração que cresce, né? Cresce o intestino, o megacólon. Não sabia disso. Não. E pode crescer o esôfago, ficar um esôfago bem dilatado. A doença de Chagas cursando com mega esôfago. Quer dizer que a doença de Chagas ela pode não se manifestar no coração especificamente e atuar nesses outros lugares aí? Pode. Mas pode ser só no estômago e não no coração? Pode, ou inclusive... Ou ele atinge tudo? Pronto, inclusive quando geralmente a cepa do micro-organismo que causa, ela tem tropismo, ou seja, ela tem preferência por um ou por outro. Dificilmente você tem um paciente que tem doença de Chagas que tem alteração cardíaca e intestinal. Geralmente ele tem um ou ele tem outro. Entendeu? Então, interessante. A gente passou pelas principais causas, desde a consistência do alimento até uma doença mais rara. Chagas dando mega esôfago é muito mais raro do que Chagas dando a doença no coração. Mas que pode acontecer, pode. Então, um ouvinte aqui, para a gente fechar, doutor, perguntando... Sidney, pergunta ao doutor Belísio o que é bom para aumentar a imunidade. Dilma Maria Lima de Barros. Pronto. Imunidade. Hoje se propaga muito medicamento. Na verdade, hoje a indústria ela tenta se impor no mercado com muita fragilidade da educação das pessoas. As pessoas querem um remédio para dormir, querem outro para acordar, querem outro para não precisar fazer atividade física, querem outro para não adoecer, que é o caso da imunidade. Deficiências na imunidade, elas são doenças graves, por exemplo, a AIDS. É uma síndrome da imunodeficiência adquirida. A sigla AIDS é isso, você não tem defesa. Paciente que tem uma doença, um câncer no sangue, é uma imunodeficiência também grave. Você, quando faz um transplante, você tem que tirar todas as suas defesas, um transplante de qualquer órgão para poder você doutor, recuperar. Então, voltando aqui à AIDS, quer dizer que, por exemplo, a pessoa aidética, né, que é soro positivo, a AIDS em si, ela não mata. O que mata são as doenças que ela adquire por causa dessa fraca imunidade? Exatamente. A tuberculose. É uma virose. É uma virose. A AIDS é uma virose, é o vírus da AIDS. É uma virose. Agora, é uma virose que lhe deixa sem defesa faz nenhuma. Imunodeficiência grave e o que mata são as doenças que acometem, oportunistas, assim a gente chama, que no indivíduo normal, por exemplo, essas doenças não matariam, mas no indivíduo que tem imunodeficiência, mata. Agora, falando de imunidade, uma pessoa normal, ela pode baixar a imunidade por desidratação, não beber água, então beber água faz parte de você manter um organismo protegido contra as doenças. Uma boa nutrição não é você comer, viu, Berg? Comer uma bacia de feijão com Sidney, né? Uma bacia de feijão não é você comer em excesso, não é você comer com qualidade. Você comer com verdura, fruta que tenha vitaminas, minerais que ajudam as suas defesas. Imunidade é a mesma coisa de defesa. Então tem uma nutrição de qualidade, não é uma nutrição restritiva, não, eu vou comer pouco para eu melhorar minha imunidade. Então, alimentação, nutrição, estresse baixa muito a imunidade, tanto que algumas doenças oportunistas, como por exemplo, quem tem herpes labial, abre o herpes quando tem o estresse. Então, baixa a imunidade, o vírus que estava ali dormindo, ele acorda e faz aquele vírus da herpes, aquele vírus na boca. Então, imunidade também depende do seu estado psicológico. Se você está estressado, tem alguma depressão, ansiedade, numa crise, você pode baixar sua imunidade, suas defesas podem diminuir você, algum vírus, bactéria ou fungo, se valer dessa defesa baixa e fazer uma infecção. Sono, se você não dorme bem, é muito comum
por exemplo, no carnaval, termina o carnaval, tá todo mundo gripado, tá todo mundo, não é porque o carro do contato, porque às vezes diz, não, é porque choveu no carnaval, não, às vezes nem chove no carnaval, é porque a pessoa 7 dias sem dormir que presta, bebendo de manhã, tarde de noite, se alimentando ruim, bebendo pouca água, naturalmente as defesas baixam, ela vai ter uma doença quando terminar o carnaval. Então, nada de ficar tomando, não, eu vou tomar vitamina C, vou tomar um remédio que tem lá, que disseram que melhora a minha imunidade. A gente tem que fazer nossa imunidade funcionar na alimentação, na hidratação. Vivendo saudável. Vivendo saudável. Nada melhor do que você ter uma imunidade, você vivendo saudável. Agora, de maneira artificial, a gente pode melhorar as defesas, fazendo a prevenção primária com as vacinas. Tem algumas coisas que a gente nem tendo, fazendo todo esse cuidado, a gente consegue. Então, se vacinar quando criança, quando adulto, quantos idosos não tomam a vacina da gripe, quantos não querem tomar da pneumonia, faz mais de 20 anos que não toma do tétano e mora na zona rural. Então, vacinar-se também faz parte de você manter uma imunidade íntegra.